Olá, rica manhã de sábado a todos. Estou muito feliz de estar aqui. Hoje vou falar de hereditariedade tóxica e fígado. Tá? E é uma imensa alegria poder compartilhar essas informações com vocês. Tá? É muito importante que vocês compartilhem, né? Vão ali, cliquem para compartilhar, né? Cliquem para curtir e deixe suas dúvidas também, para que eu possa trazer mais a respeito do fígado, esse grande equipamento de recepção, de intuição e aceitação da intuição, né? O poder de escolha está todo no fígado, através da produção da bilis, e é muito importante a gente poder ver os aspectos diferentes, né, que existem dentro do fígado, o órgão responsável pela digestão, tá? Digere os alimentos, gera produtos para digerir alimentos, digere gordura, transforma energia e também tem esse poder de gerenciar as emoções, tá? As nossas emoções interferem no nosso corpo físico e principalmente nos resultados que a gente está retornando do universo, que a gente está tendo de retorno do universo. Então é muito importante poder falar com vocês a respeito desse assunto, porque a hereditariedade, ela tá aí, a gente não precisa ser vítima da hereditariedade, não precisa ser vítima da genética, e não precisa acreditar, nem viver o que acredita sobre que a genética é uma certeza. A genética não é uma certeza, ela é uma tendência. Tá? Então, quem diz que a genética é uma certeza, né, vai viver as consequências dessa certeza. Quem diz que a genética é uma tendência, vai viver as consequências da possibilidade de gerenciar a sua genética a partir da gestão das suas emoções. E hoje são as emoções herdadas que eu vou falar para vocês, como é que isso acontece, como é que a gente transforma com a EFT. Tá? Então, a genética não é uma fatalidade, ela é uma tendência, né? Tudo que a gente herda dos nossos parentes faz com que a gente possa ter possibilidades de ser chamada a atenção, de perceber que a gente está saindo do nosso prumo, do nosso caminho espiritual, né? Das nossas possibilidades, e muitas pessoas não entendem isso também. E tem um outro aspecto que é, pelo decreto de lealdade à tribo de origem, a gente também copia determinados comportamentos de saúde dos nossos parentes, de quem nos gerou ou nos criou, para que a gente possa se sentir e mostrar que faz parte de uma tribo, que faz parte de um grupo, tá? que pertence a alguma coisa. E toda essa falsa necessidade de pertencimento, isso aí pode ser recodificado com as técnicas de libertação emocional, ou EFT, Emotional Freedom Techniques. Eu uso essa técnica desde 2010, foi quando eu tive um problema de bursite que já vinha há algum tempo no meu corpo. E eu só lembrava, meu pai também teve bursite, eu sei como foi horrível para ele fazer aquelas infiltrações. Como eu vou superar isso? E aí, na época, eu já tinha EFT e eu trabalhei EFT para eliminar os desconfortos físicos. E sem saber a gama de possibilidades que a EFT tem, hoje eu uso EFT para tudo, e ajudo pessoas no Brasil e no mundo a terem resultados mais assertivos, a ter uma vida com maior entusiasmo, mais energia, maior liberdade, em todas as áreas dos relacionamentos, relacionamento do par romântico, familiar, relacionamento com o dinheiro, relacionamento com o corpo, o relacionamento com a autoestima, a percepção de si, a aceitação de si, e então, essas áreas de relacionamento, elas são infinitas, né? E como é importante a gente poder
ter a possibilidade de sair dessas fatalidades. A fatalidade, ela é algo muito ruim, tá? A fatalidade, ela tem essa condição muito horrível, e quando a pessoa está vivendo na fatalidade, ela está vivendo numa condição infeliz, ela está se sentindo desconfortável, e ela, claro, que vai ter a sensação de que as coisas não estão indo como ela quer, né? A intuição está chegando até ela e ela não está aceitando, estão havendo processos de autossabotagem, estão havendo processos de desconforto, de impotência, tá? Que podem ser ressignificados. Então, é muito importante ter essa possibilidade de usar a EFT para ter outros resultados, e é muito importante também a gente ter essa ferramenta ao nosso alcance para usar qualquer dia, né? Qualquer dia, qualquer turno, quantas vezes desejar. Eu sempre recomendo que a pessoa faça 20 minutos por dia, já está mais do que bom. Tá? Eu não tenho tempo para fazer, então faço como eu, às vezes tem que fazer na hora lá do número 2. E aí já fica com aquela atividade pronta ao longo do dia, você já pode fazer as suas outras atividades, né? Não fica mais tão dependente dessa questão, né? Então vamos falar um pouco dessa hereditariedade, que é o tema de hoje, tá? A interferência no fígado e como isso também reflete na intuição. Então, quando a pessoa está sendo gerada, por exemplo, eu fui gerada pela minha mãe, mas o óvulo, ele foi gerado pela minha avó. Então, existe aí já 2 gerações para trás. E, na verdade, nós recebemos no nosso código genético até 4 gerações para trás. E isso faz com que tem muita coisa no nosso código genético que a gente não sabe, não tem noção, que tá ali e pode se ativar a qualquer momento, tá? E as emoções, elas vêm junto, e essas emoções estão aí com a gente, no nosso código genético, gerando uma vibração, gerando atitudes que a gente não tem muitas vezes percepção, porque já se acostumou, tá? Então, nessas vivências dos nossos mães, avós, bisavós e tataravós, nós temos toda essa bagagem, essa influência, e nós recebemos isso, recebemos todos os dons, mas também recebemos os ônus. Então, o que eu posso dizer como dons? Eu não sabia, fiquei sabendo depois que os Miller, a família Miller, são escritores, porque eu não tenho contato com o lado dos meus bisavós. Eu não tenho, eu tenho tive contato com a minha avó, mas o bisavô, a bisavó, eu não tive nenhum contato. E eu também tive muito, porque meus pais, eles foram filhos de pais que não participaram da criação. Então, eu não tenho nem como saber como é que era a característica, como viviam, né? Mas como a maior parte do código genético vem pelo lado feminino, né? Vem pelo gameta X, então ali tem toda a formação, tem toda a condição corporal, né? E o funcionamento de todos os órgãos também vem condicionado nessa genética que é herdada. Então, por exemplo, se os nossos pais, ou avós, ou bisavós, ou tataravós tiveram eventos de injustiça,
sendo contados ou não, mas foram sentidos como eventos de injustiça, mas nunca foram curados, porque a maioria das pessoas não tinha essa questão de eu vou procurar um auxílio para transformar meus resultados. Hoje existe, né, essa possibilidade, mas no caso dos nossos bisavós não tinha isso, né? Que dirá dos tataravós. Então, nós herdamos tudo isso, fica tudo no nosso corpo, vem na genética, e o fígado, que é esse órgão da digestão dos eventos, a digestão das gorduras, a geração de processos digestivos, no caso da bile que é produzida para digerir os alimentos no intestino, então os órgãos são interligados nesse momento, eles têm então essa influência direta. E então, esses eventos injustos que aconteceram na família, eles vêm até nós por dois caminhos, que era o que eu estava explicando no início. O primeiro é o caminho que já vem ali pelo estresse sofrido, a modificação no DNA, e aí a gente recebe esse DNA através do óvulo que nos gerou. E a outra maneira é através das histórias contadas. As pessoas vão lá e contam as histórias e a gente já cria todo um cenário. Quando eu tenho os atendimentos individuais, eu converso com meus clientes, a maioria são mulheres que eu atendo, 99% dos casos. E eu sempre pergunto, tá, e tu tem imagens a respeito dessa história que tu tá me contando, do teu avô, da tua avó, do teu bisavô, essas histórias que tu não presenciou, tu tem as imagens? A pessoa me diz, tenho. Então é certo, é garantido que a pessoa tem esse registro no corpo e com certeza tá lá no fígado trancado para ser digerido. E aí o que acontece? A pessoa, qualquer evento que ressone com aquilo ali, ela já dá um pulo dessa altura do chão e já acontece um monte de outras ativações, né? A impotência, a sensação de impotência, a sensação de descaso, a sensação de solidão, para resolver as coisas, porque a solidão é uma desconexão, ok? Então, todos esses reflexos dos eventos injustos, que aí a gente está falando sobre a raiva herdada. E outro dia, quando fui a Termas do Gravatal, foi a penúltima vez que eu fui, eu cheguei lá, estava conversando com uma moça e eu vi assim que os braços dela estavam cheios de espinhas, né? E ela, ao redor da minha idade, como ela poderia ter tantas espinhas no corpo? Pensei, bom, ou é distúrbio hormonal ou é raiva. E aí eu conversei com ela, né? Ela disse assim, Nara, eu faço tratamento médico há muitos anos e eu não consigo eliminar essas espinhas, só melhora uns 50% quando eu venho para as Termas do Gravatal, mas o resto do tempo, o resto do ano é uma espinha em cima da outra, eu tenho os braços todos encarunchados, não é alergia a glúten, porque eu já tive um tempo que eu eliminei o glúten da minha alimentação, e eu continuo com essas espinhas que me dão uma sensação tão ruim, meu braço nunca é liso, nunca posso tocar nos braços, né? Eu disse, olha, eu tenho que te dar uma boa notícia e uma má notícia. A boa notícia é que eu posso te ajudar e a má notícia é que isso é raiva. Mas dentro do que eu posso te ajudar, eu posso criar tanto uma sequência de EFT como um floral que tu pode usar e eliminar isso. 3 meses já tá boa. Foi o que aconteceu comigo. Aí eu disse pra ela que eu usei em mim, e tenho recomendado para muitas pessoas que tem dado muito resultado. E aí, dito e feito, passei o floral para ela, passei a sequência de EFT e ela, em 1 mês e pouco de Nara, eu acho que eu nem vou repetir a dose do floral, porque já sumiu tudo. Eu disse, sim, repete, porque isso é enraizado, pode estar escondido. Se eu fosse tu, repetia. E aí eu contei pra ela que depois dos 3 meses que eu fiz, eu dei uma pausa e fiz mais 3 meses e saiu mais.
E aí ela disse assim, então tá, então eu vou repetir, porque tu tá me orientando e eu tô confiando em ti, mas meu corpo parece que já tá ok. Aí eu disse pra ela, cada corpo tem um ritmo, mas vamos fazer mais um mês de segurança aí, pra ver se não tem alguma coisa aí por debaixo do pano. Aí ela foi lá, usou mais uma vez o floral, usou mais uma vez as sequências recomendadas e hoje ela não tem mais nada nos braços, ela tá ok, tá 100%. E tá com vida normal, né? Porque daí tu recuperar a autoestima, não te sente mais vítima da vida, eu tenho essa coisa que me faz ser diferente, né? E diferente por um lado ruim, não é diferente por um lado bom. Hoje, quando me chamam por algum motivo, até ovelha negra, né? Eu tenho uma outra especialista que fala as vacas roxas. Não importa que nome tu vai dar pro diferente, mas um diferente bom, um diferente que tu sente bem, que tu percebe, que tu sente feliz, que tu te sente produtivo, harmonizado contigo, que é tão importante. Então, uma das emoções que vem é essa das injustiças que é ligado à raiva. A outra emoção é o medo. Já vi vários casos, a mãe com muitas preocupações, medos e ansiedades, e a criança depois desenvolver a síndrome do pânico. A síndrome do pânico é um monte de medos acumulados. E aí tu vai num crescendo na quantidade de medos acumulados e você se detona com a síndrome do pânico. A primeira pessoa que eu atendi e cheguei a essas conclusões foi uma ex-aluna minha, uma ex-estudante minha, e ela fez 6 atendimentos comigo. E a história dela era bem assim, ela com 9 anos na sala de aula, ela teve o primeiro ataque. Tá? E ela tinha também a mãe com síndrome do pânico. Então aí entrou dos dois lados, né? O grande medo acumulado da própria mãe, que veio no DNA, e mais perceber a mãe com a síndrome para fazer parte da família, não deixar a mãe sozinha, tinha a síndrome também. E então, em 6 atendimentos, a gente liquidou com a história, porque a gente trabalhou todos os 6 aspectos que se apresentaram para ela. Pode se apresentar mais aspectos, mas para ela foram 6 aspectos. E a gente trabalhou a questão do medo herdado, principalmente as cenas que ela tinha daquele medo herdado. E tinha uma grande cena para ela, aos 3 anos de idade, ver a mãe, depois de um ataque de pânico, sendo hospitalizada, sendo posta numa maca e sendo levada. E ela sem poder fazer nada. Então, assim, como é importante quando a pessoa vai na origem da história. No caso dela, tinha a cena, ela tinha 3 anos de idade. Caso as pessoas não tenham cenas, não tem problema, FT também funciona. Mas a cena, ela é sinalizadora e mostra uma coisa muito importante, que a pessoa está pronta para curar aquilo ali. Se ela tem ela quer verificar se tem raiva, medo, ou o terceiro item que eu vou falar, que é a culpa, tem testes bem específicos que a gente faz com a FT para detectar onde é que tá. Mas se a pessoa ainda tem isso herdado. Mas nós vamos fazer até 1 ou 2 testes aqui. Uma sequência de FT, na verdade, 2. Mas a questão toda é, se a pessoa está com o seu corpo sobrecarregado da hereditariedade tóxica, ela vai ter maior dificuldade de ter boa saúde, de ter equilíbrio nos relacionamentos, de perceber a intuição, aceitar a intuição que vem, porque a intuição é o relacionamento com o universo. A questão do par romântico é outra forma de relacionamento. O relacionamento com o universo é assim, eu me sinto parte do cosmos, eu sou parte integrante de tudo isso. Será que eu percebo assim realmente? Então, como é importante a gente ter a possibilidade de poder checar isso e depois de confirmar as questões nesse órgão, no fígado, ainda é possível transformar com a FT. A FT é muito poderosa, eu comentei com vocês que faço há 10 anos, né, todos os dias,
Comecei com uma bursite, nunca mais parei. Eu tinha bursite e com a EFT eliminei. Em 1 mês e meio eu não tinha mais os bloqueios de movimento, nem a dor, porque eu acordava e dormia com aquela dor incansável, né? Uma dor incansável. Eu pensava, tá, amanhã eu tô dormindo com essa dor, mas amanhã vai estar, não vou sentir nada. Que nada, tava lá, porque as emoções estavam segurando. Os eventos, os traumas estavam segurando e mostrando que tinha algo de errado, né? Depois eu fiz a EFT para todas as injustiças relacionadas que eu segurei no ombro. E aí por isso que tudo foi embora muito rapidamente. E claro, se você tem mais tempo para aplicar a EFT melhor, que aí os resultados são mais rápidos, mas os 20 minutos diários são aquela gotinha no oceano que torna o oceano cheio muito rapidamente, né? Porque você vai persistir, você vai trabalhar cada dia um pouco, analisando as imagens. Então, agora eu quero fazer um exercício com vocês para começar. Respira fundo. Solta. Fecha os olhos. E imaginem o seu fígado quanto à hereditariedade tóxica. Que você possa ter herdado raiva, medo ou culpa. Como é que tá esse fígado para você? Tem manchas? Tem materiais enroscados nesse fígado? Tem coloração diferente? Tem objetos nesse fígado? Ponto de karatê. Então, agora nós vamos começar a fazer FT. Respira fundo de novo. Repitam depois de mim. Mesmo que esse fígado que eu tenho esteja sobrecarregado com a hereditariedade, escolha honrar meu fígado. Mesmo que meu fígado esteja sobrecarregado com a hereditariedade, eu escolho honrar o meu fígado. Mesmo que meu fígado esteja sobrecarregado com a hereditariedade, eu escolho honrar o meu fígado, mesmo assim. Topo da cabeça. Meu fígado sobrecarregado com a hereditariedade. Eu percebo nessa imagem do meu fígado. O meu fígado e a hereditariedade tóxica. Tendo que digerir culpa, medo e raiva de outras gerações, além das minhas próprias vivências e funções materiais. A hereditariedade tóxica no meu fígado, as emoções tóxicas de outras gerações no meu fígado, a toxicidade emocional de outros no meu fígado, medo, culpa e raiva de outros no meu fígado, sentindo medo, culpa e raiva no meu fígado, injustiças vividas por meus antepassados no fígado, medos, angústias e ansiedades dos antepassados no fígado.
raiva, fúria, ódio de antepassados no fígado. Preocupação de antepassados no fígado. Autossabotagem vividas por antepassados no meu fígado. Impotência sofrida por antepassados no meu fígado. Essa cor desconfortável no meu fígado pelas vivências ancestrais. Toda vivência ancestral em mim. Meu fígado sobrecarregado com vivências ancestrais. Eu começo a deixar ir. Eu permito essas vivências ancestrais tóxicas que se vão. Eu dou permissão ao meu fígado para soltar essas vivências ancestrais. Eu permito ao meu fígado se liberar das vivências ancestrais. Respira fundo e solta. Então aí eu quero falar um pouquinho mais detalhadamente sobre a culpa. A culpa ela tem três processos bem intensos. A culpa ela vibra na vitimização. A culpa ela vibra na autossabotagem. E a culpa ela também vibra no controle. Uma forma de tentar controlar os outros e a si mesmo. Então, assim, quando se fala na questão da vitimização, é isso que você vai atrair do universo. A vitimização é uma impotência. A impotência não combina com o fluxo de infinitas possibilidades. É totalmente contrário. Esse é o primeiro ponto. Depois, muitas pessoas controlam outras pela culpa. E muita gente aceita esse controle porque de alguma maneira está recebendo alguma coisa daquela pessoa que tanto quer receber cuidado. Então, as pessoas se submetem a processos tóxicos, relacionamentos tóxicos de toda ordem, porque elas não têm o amor próprio, elas não têm a autoaceitação e elas muitas vezes se consideram um erro, que vieram na hora errada, que elas são seres ocos, seres sem conteúdo. E tudo isso faz com que, ou que prejudicaram pessoas, né? Então tem essa sensação de culpa, tá? Dentro delas, e aí quando o outro vem e tenta controlar, ressona e é um motivo também que não consegue sair, não consegue desativar a relação tóxica, não consegue desativar a relação abusiva, porque tá vivendo isso em si. Ainda sente a culpa, ainda se sente culpado de algo. O arrependimento é um aspecto da culpa. Se eu tivesse feito isso diferente, né? Se eu tivesse feito isso diferente, as coisas não seriam assim, eu não teria esses resultados, eu não teria, né? Fica aquela, né, que papelão, agora olhando para trás eu vejo que eu era para ter feito diferente, mas na hora era o que sabia fazer, né? Era o que dava para fazer e era o que deu para fazer. E aí até juntar esse entendimento com o que o corpo tem, o fígado está sobrecarregado, porque a gente está vivendo, que é o quarto item, a zona de conflito. Ok? Então, a culpa é uma zona de conflito, ou eu prejudiquei alguém, ou eu prejudiquei a mim mesmo. Tá? A questão de se sentir vítima é isso que você atrai do universo, né? E aí um ponto importante que entra a autossabotagem é quando a pessoa vai lá, né? Porque ela sente ou um erro ou ela se sente culpada,
né? Ela sente um erro ou ela sente que errou, o que vai acontecer é que ela vai ter as vivências e experiências para se manter sob controle, para não errar de novo. Então, vai criar autossabotagem para não ser uma vergonha de novo, para não errar de novo. E é justamente a liberdade de agir que dá a possibilidade de percepção que a pessoa está evoluindo na sua maneira, nas suas formas, nos seus nas suas metodologias, nos seus hábitos. Tá? Então, quando a pessoa se permite a autossabotagem, uma das coisas que ela não vai deixar é acreditar que aquela intuição que veio é uma intuição. Ah, mas será? Tá? O outro ponto é, tem que ficar trancado, enclausurado, amarrado, ficar patinando mesmo, porque não foi aquilo que se esperava. A autossabotagem, ela tem energia da própria pessoa, é uma energia consentida, é uma coisa assim muito... é uma relação tóxica consigo mesmo. Tá? E quando ela está ativa, ela faz com que a pessoa se relacione com as pessoas mais esquisitas, mantenha relacionamentos abusivos, ela não só se acostumou com o relacionamento abusivo porque ela quer receber, ela acredita que ela vai investir naquela relação e vai ter um retorno, né? Porque relacionamento não é banco de investimentos que tu vai lá e bota um dinheiro e quer receber juros e correção monetária, né? Então, quando você vai lá e se relaciona, você está se relacionando para poder se ver, né? Eu tenho uma conhecida que me fala assim, relacionamento par romântico é uma armadilha. Eu disse assim, claro, a pessoa vai e querendo investir, né? Achando que o relacionamento é banco de investimentos, ela vai querer um retorno e a pessoa vai retornar exatamente o que ela está emitindo para o universo. E aí ela se revolta com a pessoa, em vez de aceitar o sinal, entender que é o relacionamento consigo que está péssimo, tá? Por isso que aquela pessoa está reagindo assim com você. E aí depois que você resolve o relacionamento tóxico com você mesmo, o relacionamento com o par romântico assume dois aspectos. Ou a pessoa vai sair da sua vida porque ela não tem mais ressonância, ou a pessoa começa a agir diferente porque ela está reagindo à tua nova emissão. Tem só esses dois aspectos, ok? Então, quando alguém chega e diz assim, eu tô com esse relacionamento, mas tá muito difícil encerrar. Eu sempre pergunto, qual é a vantagem de tu ficar nesse relacionamento? E qual é o que tu tá querendo com esse relacionamento? Qual é a perspectiva? Eu amo. Ok, tu pode até amá-lo, mas tu tá sofrendo. Será que tu tá amando ou tá apegado? Será que tu tá amando e tá apegado à parte tóxica, né? A parte tóxica que vibra em ti. Então, as pessoas fica bem difícil perceber isso, que a maioria não tem essa visão para perceber que o que ela tá emitindo para o universo é o que vem, tá? E não tem como ser diferente. Se eu estiver fazendo uma emissão saudável, feliz, alegre, tá? E eu vou perceber rapidamente que o meu intestino, meu fígado tá intoxicado, porque tem ressonância diferente, tem vibração diferente, a vibração não encaixa. Então, como é que a gente detecta os eventos injustos dos antepassados? Se tiveres memória, se ouviste histórias, se você presenciou eventos de injustiça, esteve presente em discussões em que você viu o sofrimento dos seus entes queridos. Se você não esteve presente, que é o caso, por exemplo, da minha avó, que foi deserdada, eu tinha a imagem dela assinando aquele papel em branco. E eu não. E isso foi lá em 1932. Eu nasci em 67.
Quer dizer, eu não estava lá. Como é que eu tinha a imagem? Porque eu tinha isso no meu DNA. Tava em mim. Contaram a história, aí vibra, gera a imagem para mostrar que tá lá. E aí você só precisa saber de onde você tem que tirar isso. Então, quando você tem as cenas, você pode fazer EFT da seguinte maneira. Mesmo que você não tenha cena nenhuma, faça EFT agora, que vai ser direcionado para o que você precisa para harmonizar as questões do fígado. Respira fundo e solta. Mesmo que eu tenha essas memórias de vivências injustas ancestrais, eu escolho honrar essas memórias. Mesmo que eu tenha essa memória de medos ancestrais, vivido por essas injustiças, eu escolho honrar essa memória. Mesmo que eu tenha herdado a autossabotagem ancestral, que mora no meu fígado, eu escolho honrar meu fígado e toda a bagagem que carrega. Topo da cabeça. Memórias ancestrais no meu fígado. Raiva ancestral no meu fígado. Cenas de injustiça ancestral no meu fígado. Sobrecarga ancestral no meu fígado. Medos ancestrais no meu fígado. Injustiças ancestrais lotando o fígado. Que eu começo a deixar ir. Sei que foram vivências injustas, mas eu também sei que não foram minhas. E também não podem ser mudadas. Essas vivências ancestrais no meu fígado que me detonam, que me sabotam, que sobrecarregam esse órgão tão importante. Meu fígado sobrecarregado ainda por injustiças ancestrais. Eu começo a deixar ir as injustiças ancestrais. Eu começo a soltar as injustiças ancestrais do meu fígado. Respira fundo e solta. Então, é muito importante fazer esse tipo de sequência. E aí você pode, se tem as memórias, se tem alguma cena relacionada, mesmo não tendo vivido essa cena, você pode usar isso como referência. Olha a cena antes de fazer a sequência e olha de novo a cena para aquela injustiça depois de fazer a sequência de FT. E aí faça por um tempo, aí 1 mês no mínimo. Tá? Eu sempre recomendo 3 meses. Essa coisa de injustiça ancestral, de mexer no DNA, 3 meses para fora. Tá? E aí você vai tendo resultados cada dia um pouquinho mais. Porque soltar isso não é uma coisa que o corpo permite facilmente. É como negar a origem. E isso é só um mal entendido, porque a nossa forma de honrar a nossa origem é nos permitindo seguir livremente. A nossa forma de honrar a nossa origem é a gente ter uma vida mais assertiva, apesar dos sacrifícios, das dificuldades que nossos ancestrais tiveram. Então, no momento que a gente tem essa questão que, se eu soltar isso, a maioria das pessoas tem, eu vou estar desonrando, eu vou estar negando a minha ancestralidade. Não, tu só está permitindo fazer o melhor suco daquela laranja que você é. Tá? O pé que lhe deu origem passou por uma série de situações e você, junto com o sol, que significa iluminação, autoconhecimento, vai para esse nível
máximo de desenvolvimento, percepção, evolução, assertividade, que é, além de acessar a intuição, que todo mundo pode acessar, é decidir por usá-la, que é a responsabilidade principal do fígado na hora que a gente está falando de insights, de feelings, que a gente usa em todas as áreas. Quando a pessoa diz assim, eu acho que eu vou fazer isso desta maneira, é um insight, é uma intuição. Aquela sensação que acende a luzinha na cabeça, então é por isso que eu tinha tal condição, e agora então eu posso ir para tal perspectiva, posso ter tal visão das coisas. Isso também é um insight. A gente acha que é simplesmente uma conclusão, então removeu isso, eu posso ver isso. É um insight, é uma sintonização com o todo. Todo mundo pode fazer isso, das coisas mais simples, as mais complexas. Outro dia eu estava indo pro dentista, eu recebi a ligação da minha dentista. Ela disse, não foi uma ligação, foi uma mensagem no WhatsApp. Ela disse, Nara, teu raio-x chegou aqui e tem um dente que precisa refazer uma restauração, porque tem uma infiltração. E eu disse assim, não tem problema, me diz a tua disponibilidade que a gente agenda. Aí ela me agendou. E a primeira coisa que veio, Nara, esse horário que tu marcou vai ser ruim, porque dia 24, que é terça-feira, tu vai ser entrevistada, aí se tu tiver que levar alguma anestesia, ou tiver que ficar algum tempo lá na dentista, isso pode atrapalhar tuas atividades, tu tem aulas para preparar, porque as aulas remotas agora recomeçaram, né? E tu tem uma série de atividades, é melhor que tu faça isso antes, porque vai te deixar tempo livre. E eu pensei uma vez, pensei duas vezes, se isso tá batendo assim, eu acho que faz sentido. Aí mandei mensagem pra dentista, não, tu pode vir amanhã, né, porque ela me deu uma notícia no dia, a notícia do dente no dia, e aí tinha uma possibilidade no dia seguinte, que era muito em cima, mas eu acabei remarcando, porque ela disse, não, Nara, ainda tá livre, tu pode vir. E a segunda coisa que veio de intuição, na minha cabeça, era o dente do lado. E a intuição dizia, não, Nara, é do outro. Aí eu pensei, mas é o dente do lado que já tinha chance que ficasse com problema. E aí de novo veio, é do outro lado. Eu pensei assim, então tá, é do lado que eu mastigo, tem uma certa lógica. E aí quando eu chego lá na dentista, eu falo pra ela, é desse lado? Ela disse, não, Nara, é deste. E aí eu falei pra ela que escapou, né? Realmente tinha me vindo a intuição, porque a gente não conversou pelo WhatsApp a respeito disso. Qual era o dente? Mas eu já sabia que era o dente deste lado. Já tive uma confirmação, veio por intuição. Então, assim, você pode usar para todas as coisas, isso previne um monte de problemas, organiza o teu tempo, permite que tu possa fazer tudo na tua vida, até decidir o que escolher fazer pela tua... tu fica no teu propósito, né? Quando tu usa a intuição, quando tu usa as ferramentas de nascença, tu tá no teu propósito. Um dos propósitos é curar o nosso passado. O segundo propósito com a gente mesmo é usar as ferramentas de nascença, aprender a usá-las, né? Gerenciar essas ferramentas de nascença. Você recebeu a semente, não é para guardar debaixo da mesa. Você recebeu o candeeiro, não é para guardar debaixo da mesa. É feito para você usar, primeiro para você e quem sabe para os outros mais próximos, se estiverem abertos para receber. Só se estiverem abertos para receber, a gente não pode ficar forçando também os outros a receber o que a gente tem. Então, como é importante ter essas ferramentas, e principalmente assim, quando a gente faz esse relacionamento de amor com o fígado, quando a gente cuida dele, é um relacionamento de amor, com um órgão responsável pela tua energia, pela tua vitalidade, é responsável pela digestão dos alimentos materiais e dos alimentos emocionais. Então, como é importante a gente poder fazer isso, né? A minha Black Friday final vai ser sexta-feira, dia 27.
Eu vou fazer, na verdade, 2 ofertas. Uma vai ser de vídeos sob demanda e uma de um pacote de vídeos, tá? E os preços normais, se vocês entrarem no link da bio, vocês podem ver hoje. E eu vou dar um desconto muito bom para quem adquirir na sexta-feira do dia 27, tá? E eu fico muito contente em poder ter a presença de vocês aqui hoje. Os replays ficam no IGTV e também no canal do YouTube, que também tá no link da bio, youtube.com/naramuller com 2 L's. Você também encontra no link da bio, que o meu link da bio tem vários links de acesso. Você pode tirar dúvidas comigo pelo WhatsApp, pelo direct. Vocês podem deixar perguntas para mim também, me perguntar o que vocês precisarem dentro dessas questões da boa saúde e dos bons resultados. Use melhor do seu potencial para melhores relacionamentos de toda a ordem. E eu agradeço, então, o contato com vocês. Segunda-feira eu tenho a live das 7 horas, das 19 horas, na verdade, que é uma transmissão simultânea em 3 canais, que eu sempre falo de algum assunto pertinente. No dia 24 eu vou dar entrevista, vou ser entrevistada pela Virginia Kozer, que ela trabalha diretamente com as questões do narcisismo materno. Vou ser entrevistada por ela. Se eu não me engano, vai ser às 19 horas. Depois vocês vão acompanhando o feed de notícias aí, eu vou postar as informações para que vocês possam ficar atualizados. Então, dia 23 tem a live das 19 horas. Dia 24 tem essa live extra com a Virginia Kozer, que é sobrevivente de narcisismo materno, e vai me entrevistar, porque eu vou falar do uso da FT para sobreviventes de narcisismo, tá? E vai ser uma imensa alegria ter vocês nessas 2 atividades já agendadas para a semana que vem. Tá? Então, agradeço a presença de todos, um excelente final de semana, aproveitem, façam domingo um Naraflix, vão lá no meu, ou no IGTV, ou no meu canal do YouTube. Eu tenho muitos vídeos, muitas sequências de FT, tá? Eu tenho nos destaques, um destaque que é FT prática, que é que vocês podem clicar ali, tem todas as dicas de FT que eu já dei, tem sequências de FT específicas, que não estão nem no IGTV, nem no canal do YouTube. Então, eu tenho muito material para que vocês possam ter cada vez mais resultados. Material à disposição não é desculpa para não ter resultados. Desejo um excelente final de semana, de muitas alegrias, e até segunda-feira, 19 horas. Grande beijo, tchau!